E agora, finalmente, chegou a hora de falar daquele que vocês provavelmente mais gostam. Aquele que a Velside faz questão de destruir o design. Aquele que foi o único carro não americano que Toretto usou para disputar racha. Aquele que persegue a minha timeline no Instagram e que foi o ápice dos carros de rua da Mazda. O RX-7 FD. O RX-7 FD... Nossa, deixa eu pegar a pastilha aqui pra ver se minha voz engrossa. O RX-7 FD é um carro tão japonês, mas tão japonês, que foi desenhado pelo Mazda Design Center em Irvine, na Califórnia. Durmam com essa, Enzos J.D. Abrams. Esse carro é um caso bizarro na história da Mazda. O FD, apesar de ser uma evolução do FC, vendeu literalmente 4 vezes menos unidades. Vamos tentar então entender quais são os méritos e os deméritos dessa geração, que é a mais famosa, por mais que seja a que menos vendeu do RX-7. Das 3 gerações, eu acho que o RX-7 FD 3S realmente é aquele que tem o design mais original. Os 2 primeiros, especialmente o FC, eram muito próximos do design da Porsche. Esse aqui já teve um design muito mais marcante, muito mais único. Ele foi desenhado por Wu Huang Chin e o Tom Matano, sob o comando do Yoshi Sato. O design do produto final fez valer a pena o concurso interno que a Mazda fez. Houve uma disputa entre 4 estúdios da Mazda. O estúdio principal de Hiroshima, o de Yokohama, o de Irvine, nos Estados Unidos, e também o estúdio geral da Europa. O estúdio de Irvine foi quem venceu esse concurso interno, que provavelmente deve ter rolado algumas comissões, e esse é o design final que nós conhecemos. O Coupé teve um design minimalista e extremamente bem executado, autêntico sem ser exagerado, esportivo, mas ao mesmo tempo atemporal. As suas linhas buscam inspiração em carros europeus clássicos, bem mais arredondados do que o FC, por exemplo. E a maior inspiração do RX-7 foi a Ferrari 275 GTB 4. E pra mim é por isso que, mesmo com 34 anos de existência, o RX-7 FD continua um carro lindo. Pra mim, envelheceu muito melhor do que o próprio Supra. Um design minimalista como esse, muito bem executado, ele se torna atemporal. E alguém, por favor, avisa isso para os designers modernos. Os designers modernos, quando tentam fazer um carro agressivo, vira uma coisa infantil, Hot Wheels, ou quando tentam fazer minimalismo, vira uma coisa de ausência de linhas. Ninguém mais tem o balanço que os designers dos anos 90 e muito menos o do RX-7. Parece que eu nunca tinha notado isso, mas depois que eu notei, isso aqui pra mim se tornou uma das coisas mais geniais do design do FD. Os paralamas são levemente levantados, também como uma inspiração em carros mais dos anos 60, mas é uma linha tão sutil que passa despercebido. E a função dessas linhas do paralama é justamente quando o motorista tá pilotando o carro de forma mais agressiva, ele consiga ver aonde que o carro termina lá na frente. Isso ajuda a posicionar melhor o carro em direção ao apex. Eles conseguiram ter essa funcionalidade, essa referência a carros antigos, sem estragar as linhas do RX-7. E o designer-chefe do projeto, o Yoshi Sato, ele mesclou o design externo, que foi feito pelo estúdio de Irvine, também com o design interno criado pela base de Hiroshima. E aí, então, a versão final de produção foi iniciada em 91. No Japão, ele era fabricado na fábrica da Mazda em Hiroshima, e eu não vou fazer piada com isso, seria de muito mau gosto. Apesar do interior da versão final ser muito bonito, especialmente o volante, tem um dos formatos de volante que eu acho mais bacana de todos. Apesar disso, eu assisti vários e vários vídeos feitos nos Estados Unidos, na Europa. Não vi vídeo japonês porque eu não entendo nada da língua, mas das muitas fontes que eu vi, todas elas confirmam a mesma coisa: a péssima qualidade das peças do interior do RX-7. São diversas reclamações, desde que fazem muito barulho, desde que os encaixes são feitos para colocar uma vez, depois não voltam mais, má qualidade dos encaixes também com muitos vãos, texturas estranhas, rachaduras muito fáceis com o sol, fora que também quando quebram são difíceis e extremamente caras de encontrar hoje em dia. Eu não vi ninguém elogiando o interior desse carro, que talvez esse seja o principal erro desse projeto. Essas peças do interior são tão frágeis assim, porque faz parte do processo de perda de peso desse carro, que a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo, mas pensando em tudo que o RX-7 representa, talvez faltou um pouco mais de capricho. Eu não acho que faria falta investir ali uns 20 quilinhos a mais pra deixar o interior um pouco mais refinado, sabe? Aquelas pessoas que são mais chatas com barulho de plástico batendo dentro do carro, o RX-7 não vai agradar nem um pouco. Mas se você não liga, é um interior muito bonito.
A questão das críticas aos barulhos do interior faz muito mais sentido hoje, pensando no mercado de usados, mas quem comprou o 0 km se deu bem, porque recebeu um carro extremamente leve, no interior que ainda não fazia barulho naquele momento. O Series 6, em algumas versões menos potentes, já em 92, pesavam apenas 1.260 kg. Um peso muito baixo para um esportivo de motor dianteiro e tração traseira, até mesmo para os dias de hoje. E mesmo ele tendo motor dianteiro e tração traseira, né, que geralmente não é muito bom para distribuição de peso, ainda assim esse carro tinha a distribuição de peso perfeita, 50% em cada um dos eixos. Dos ícones de ADM dos anos 90, além deste aqui ter o motor mais maluco, ele era o mais leve de todos. A Mazda teve uma obsessão com peso baixo nesse carro, uma obsessão que foi tamanha que em alguns testes o carro estava entortando a caixa de ar. O carro era tão pregado no chão, com suspensão tão boa que a estrutura não estava dando conta. Eles tiveram que colocar um reforço de material na base do monobloco, que adicionou alguns quilinhos, mas que sem isso o carro ia bater e dobrar no meio de tão leve que ele estava ficando. O carro estava tão leve que estava com pouco uso de metal. A Mazda foi um pouco longe demais. De todos os RX-7, a versão mais pesada foi o Series 6, esse de 92 até 95, na versão Touring X, que tinha 255 cavalos, e esse Touring X tinha o câmbio automático de 4 marchas com conversor de torque, o que levava o peso do carro para 1.330 kg. Ainda que fosse na versão mais pesada, o FD mesmo assim era um carro bastante leve, mesmo comparando com carros modernos. E falando de carros modernos, eu mencionei aqui no canal sobre como o Eonus Cosmo JC era muito mais tecnológico do que o RX-7 FD. Eu fiz aquilo como um clickbait, para poder chamar um pouco de atenção, mas olhando o projeto fez sentido o RX-7 ser menos tecnológico. E com isso também ele teve menos peso, né? Não precisava ter GPS de fábrica que nem o Eonus Cosmo, por isso ele tinha o peso mais leve. Só que algumas tecnologias vieram sim para esse carro, como o fato dele ser um motor biturbo sequencial. A Mazda contratou a empresa Hitachi para poder fazer esse sistema. Sim, a Hitachi, aquela marca mesmo, Mas talvez só eles tenham aceitado esse desafio de mexer no motor 13B REW. Biturbo sequencial, né? O nome é um pouco autoexplicativo, mas vamos para uma palestrinha rápida aqui, né? Biturbo porque são 2 turbocompressores, mas a pressurização passa pelas 2 turbinas. Ele tem uma menor e uma maior. A menor enche mais rápido por conta do fluxo de gases menores em baixas rotações. Já em 1800 RPM o carro já consegue entregar 0,69 bar de pressão ou 10 PSI. Essa turbina menor vai dando conta de entregar a potência até mais ou menos uns 4000 RPM. Aí na janela entre 4000 e 4500 RPM, o sistema com várias válvulas bypass, um sistema maluco, ele libera a pressão para poder começar a encher a turbina maior. Durante essa janela, o carro cai de 10 PSI para 8 PSI, né, ou 0,55 bar. Depois que a turbina grande já está cheia, aí o carro volta para os 10 PSI de pressão até cortar o giro. Essa perda de pressão momentânea é justamente uma das maiores críticas ao motor 13B REW. Tanto que por isso no mercado de customizações, mercado de preparação, muita gente troca esse sistema para um turbo só, um turbo maior, mesmo que fique com um turbo lag, ainda assim eles preferem do que essa perda de pressão lá no meio das rotações. Inclusive tem até alguns vídeos que mostram que isso é um pouco perigoso em algumas curvas. Você pode ter ali um pico de torque no meio de uma curva que pode fazer você perder o controle. Então era um sistema que resolvia a questão do turbo lag em baixa, mas criava essa barriga no apo de injeção aos 4000 RPM. A Mazda cobriu o pé, mas descobriu a cabeça, não adiantou muita coisa. Mas era bastante moderno para a época e foi um dos sistemas que fez o motor 13B original entregar muita potência. No mercado americano, por conta das emissões, ele ficou restrito a 255 cavalos. Algumas versões de 96 até 98 subiram para 265 cavalos e dos 99 até 2002, no fim da produção. Aí as versões mais potentes chegavam a 280 cavalos. Que era o limite lá do acordo entre as montadoras no Japão. Inclusive vamos para um telecurso das siglas rapidinho aqui, né, para explicar o que é essa sigla 13BREW. O 13 vem de 1,3 litros, polêmica essa afirmação, mas é o que a Mazda usava. O R de rotary, né, de rotor, motor rotativo, o vehicle. O E era de engine, não engine, pelo amor de Deus, é engine. Não é Unreal Engine, é Unreal Engine, ok? Aprendam a falar inglês direito. E o W vinha de Double Turbo. Ué, mas então não deveria ser um REDT? Aí é que entra o que eu só descobri recentemente, né? Que esse Double Turbo, né, o Double tem o mesmo som do Daburo no japonês, que é também praticamente a mesma pronúncia da letra W. W.
Double, Daburu. W. W. Double. W. Então é tudo a mesma coisa, como é um carro global, a Mazda decidiu usar só a letra W. Falando em código do motor, tem a questão também em relação ao nome do RX-7. A primeira geração foi o SA22C, depois foi o FB, a segunda geração foi o FC e essa terceira geração é o FD. No Japão, o código era FD3S e nos Estados Unidos, durante os 3 anos que ele foi produzido, era JM1FD. Essa nomenclatura do Japão até que tinha um pouco de sentido, já que F era o código da plataforma, o D, quarta letra do alfabeto, que era a quarta evolução dessa plataforma, mesmo sendo a terceira geração. 3 era referência ao motor 13B e o S de esportivo. Já esse código americano, eu sei lá, Japan Manufacturer não sei. É só um código interno de chassi do carro mesmo. Além disso, no Japão, o carro foi vendido com outro nome. Lá ele era o FNI RX-7 até 1997. A ideia da Mazda foi dividir a marca Mazda em partes, como a Eunus, que eu mencionei também no vídeo do Cosmo, e aqui a FNI era para se tornar uma divisão apenas de esportivos topo de linha da Mazda, mas a estratégia de marketing não funcionou. Então os FNI RX-7 seriam os JDM de fato, né? Mas nem todos os RX-7 são JDMs. Ok, boomer. A Mazda foi a única montadora a investir na produção em série de motores Wankel, os motores rotativos, que são a única solução diferente do sistema de pistões que a gente conhece já desde o que, 1860, 1830, não lembro agora. A Mazda foi a única a enfrentar essa tecnologia que toda a indústria foi. Eles remaram contra a maré. E por mais de que, se a gente for considerar 1.3 litros de deslocamento com 280 cavalos, seria uma potência específica por litro de 215 cavalos, é um número expressivo, e também com o motor 1.3 ele tinha algumas isenções fiscais no começo, né? Ainda assim, era um motor que, por concepção, precisa queimar óleo, porque o óleo vai estar protegendo os anéis em volta de todo o rotor. O Wankel, por definição, vai ter que queimar óleo sempre, e com as restrições de poluentes cada vez mais severas, acabou que não tinha outro caminho sem ser tirar o Wankel de linha. Fora também que o motor rotativo dos Mazda não é um sinônimo de economia de combustível, era um motor bastante beberrão. Tem uma série maravilhosa sobre isso no canal Gears in Gasoline, só tem em inglês, infelizmente, assista com legendas. Eles cruzaram todos os 48 estados continentais dos Estados Unidos. Uma viagem extremamente difícil. Naquele vídeo ficou nítido, mas também uma coisa que eu já sabia na teoria, que é a questão do quanto o motor rotativo 13B REW é sensível na questão de arrefecimento. Qualquer modificação que esse carro recebe, qualquer aumento de potência, além do que a Mazda estipulou de fábrica, já torna esse carro extremamente sensível para fritar. O nome do carro, RX, né, Rotary Export, ou mais, a definição que eu mais gosto, né, que é de Rotary Experimental, era um motor experimental, era um desafio fazer o motor rotativo enfrentar o motor de pistões, que já era tão conhecido na indústria. Eu respeito muito a Mazda por ter feito o motor rotativo funcionar em carros de rua, mas essas falhas de arrefecimento, de queima de óleo, de beber combustível demais, isso aí exigia mais tempo, né? Já faz aí 23 anos que o RX-7 saiu de linha e ele ficou em produção, né, por 25 anos, somando gerações. Imagina os motores rotativos hoje, com mais 23 anos de expertise, né? Imagina daqui mais 20 anos. Os motores de pistões já têm uma evolução de décadas, quase 100 anos à frente dos motores Wankel da Mazda. E é justamente por essa fragilidade dos motores rotativos que eu não gosto de ver vídeos de preparação de motores Wankel. Eu não gosto de ver vídeos de preparação de modo geral, mas em especial os de RX-7. Esses vídeos não são reais, são feitos para te entreter, são feitos com financiamento de marcas que querem vender produtos para você. Ver os youtubers e depois copiar isso para chamar atenção nos postinhos é uma estupidez do caralho. E podem me chamar de Zé Frizinho, eu não tô nem aí. Eu vejo essa cultura de preparação e eu não me vejo fazendo parte dela. Eu faço muito mais parte do time da Naoko Nishimoto, uma senhora que dirigiu por 25 anos o seu RX-7, né, que ela apelidou de Seven, com um carro totalmente original e bem cuidado. A experiência do jeito que a Mazda criou o carro para ser experienciado. Eu quase chorei lendo o relato dela aos 80 anos, reconhecendo que já não tinha mais condições físicas de dirigir e fazendo sua última viagem. Dirigir muitos e muitos e muitos quilômetros e sentir a experiência do carro da maneira como ele foi projetado para ser usado,
Pra mim isso é muito mais importante do que fazer qualquer tunagem da moda, do que fazer stage, do que achar que todo RX-7 tem que ter 700 cavalos e fazer brap, sabe? Como eu falei, é uma cultura que eu não faço parte. Por mim, o Velside do rank se foda, capote exploda pra sempre. Eu destruiria na marretada todos os RX-7 daquele clipe do T-Pain só pra ver de perto o 7 da Naoko. Eu gosto do RX-7 da Mazda, não do RX-7 da RE Amemiya, sei lá. Inclusive o RX-7 original da Mazda tem uma infinidade de versões que daria pra fazer um vídeo aqui de 2 horas, um vídeo extremamente chato. Mas o meu favorito, dentre todos os que eu já vi, seja por vídeo, seja foto, seja lendo em revista, sendo jogando, da preparadora X, Y, Z, de todos os RX-7 que eu já vi, o meu favorito continua sendo o Spirit R Type B. Especificamente na cor Titanium Grey Metallic. Essa é a cor desse carro. Que tesão de carro. O Spirit R Type C, ele é mais pesado porque tem câmbio automático. O Type A e o Type B tem câmbio manual, mas eu prefiro o Type B porque ele vinha com os bancos da Recaro, que eram 10 kg mais leve. Isso faz o Spirit R Type B ser um dos mais leves, com 1.270 kg, e é o que tem a maior potência de todas, com 13B REW, que é os 280 cavalos. Isso declarado, dizem as fontes aí não confiáveis, de que no dinamômetro esse carro tinha 290 de roda, né? O pessoal fala que todas as montadoras japonesas mentiram nesses testes, né? Mentiram no dinamômetro, por conta desse acordo que eles tinham lá, né? Vai saber, não tem como ter certeza. Mas pra mim já é uma potência extremamente suficiente. Se eu fosse um youtuber milionário, eu iria atrás de um desse. Câmbio manual de 6 marchas, upgrade de freios, discos lotados e ventilados, já tinha ABS, tinha essas rodas maravilhosas. Eu teria um Spirit R Type B e não mexeria nem um parafuso sequer nele, e seria feliz. O RX-7 Spirit R foi a última versão fabricada do RX-7, ele começou a ser produzido em abril e a sua produção se encerrou em agosto de 2002, marcando o fim do RX-7. Eu conheci o RX-7 Spirit R por causa do Gran Turismo 4, e hoje eu tô jogando de novo com ele no Gran Turismo 5. Não dá, cara, esse ainda é meu favorito. E ele é cinza, ironicamente eu gosto dele cinza. Agora, como um carro tão legal, tão potente, tão baixo peso, distribuição de peso perfeita, a evolução do seu antecessor, um carro lindo do ponto de vista do design automotivo, um carro extremamente icônico na cultura automotiva, seja global ou JDM, como é possível que esse carro vendeu 4 vezes menos que o FC? Só foram fabricadas 68 mil unidades, como isso é possível? Não tem uma explicação oficial, mas a minha explicação ela é simples. Ela começa com a questão da lei dos Kei Cars. O primeiro RX-7 fazia parte dos Kei Cars, tinha os incentivos fiscais, por isso que ele vendeu que nem um maluco. O segundo já não fazia parte mais dessa lei de isenção, já vendeu um pouco menos e era muito cópia da Porsche. Só que o FC vendeu muito na versão conversível no mercado americano, especialmente para o público feminino. Isso que fez o carro ainda assim ter muito lucro e financiar a terceira geração. Mas aí, com a chegada do FD3S, a terceira geração do nosso vídeo de hoje, o carro já não estava com a fama muito boa do motor rotativo, ele ficou mais caro, os concorrentes 3000 GT e Nissan 300ZX, por exemplo, eram mais potentes, por mais que fossem banheirudos. A versão americana também, que durou só 3 anos, era de 255 cavalos, que foi a menos potente, não chegou a ser vendido oficialmente a versão de 280. A Mazda também exportou poucos RX-7 para a Europa, e ainda que o RX-7 FD tenha sido lançado poucos meses depois da vitória do 787B em Le Mans, a Mazda não investiu pesado no marketing usando isso como impulso para as vendas, e a Mazda também não fez uma versão da IMSA do RX-7 FD, como ela tinha do FC, que é um dos maiores vencedores da história da categoria. O FD teve 3 anos de vendas baixíssimas nos Estados Unidos, que era o maior mercado do mundo, talvez até hoje ainda seja, e a Mazda saiu de lá e o RX-7 FD se tornou um carro que é uma obra-prima da Mazda, mas ficou restrita ao mercado asiático. Então, com esses motivos eu consigo entender que as baixas vendas do RX-7 FD foi porque ele não foi um hit no mercado americano, mas ele vendeu muito bem no Japão. Pensando nos méritos desse carro, a própria mídia americana, no mercado onde ele não vendeu bem, a própria mídia americana deu diversos prêmios pro FD. A revista Road & Track, por exemplo, revista muito conceituada no mercado americano, a pista de testes deles
O FD foi 2 segundos mais rápido que o NSX e eles só testaram a versão de 255 cavalos, nem foi o de 280. A mídia americana amou o carro. Tem várias avaliações de quem dirigiu o carro, eles falam que é como se ele fosse uma extensão do piloto, eles elogiam demais a ergonomia, os engates precisos, o trambulador, a embreagem com peso na medida. Não tem nenhuma pessoa que dirige um S7 que não fale bem do carro. Ele foi o ápice do DNA da Mazda. A Mazda não precisou fazer que o R7 fosse um carro barato, porque ele já tinha um Miata para preencher esse mercado de esportivos barato. Já tinha um Enos Cosmos, que carregava toda a tecnologia da marca, então eles puderam focar no R7 ser um carro menos tecnológico e com isso mais leve. O FD é o ápice do DNA da Mazda, e ele fracassou no maior mercado do mundo. Ou os americanos são idiotas, ou realmente foi só, talvez, um erro de timing, não sei. O mercado tem dessas. Às vezes, produtos que são melhores vendem menos do que produtos que são inferiores. Tá aí os SUVs que não me deixam mentir. Chamar de JDM apenas carros que são, de fato, JDMs é uma guerra que eu sei que eu vou perder. Não adianta mais explicar que a sigla JDM são para carros que foram fabricados e vendidos apenas no Japão, com direção mão inglesa, e que foram exportados de forma independente do Japão. Não adianta mais explicar que existem carros que têm versões JDM e versões globais. Não adianta, eu sei que eu perdi essa guerra. Mas desses carros que são os ícones da cultura JDM, talvez realmente o mais legal deles seja o RX-7 FD. É um carro com um motor que não faz o menor sentido, um motor que, se a gente for olhar, ele objetivamente é um motor ruim, mas ainda assim tem um ronco maravilhoso e merece o nosso respeito só por ter se atrevido a pensar fora da caixa. A Mazda não precisava, mas ela se deu o trabalho de entregar o seu melhor e de pensar fora da caixa, então merece nosso respeito. Mas a linhagem dos RX não terminou no RX-7. Quando o FD saiu de linha, houve o seu sucessor extremamente polêmico. Vamos então conhecer os méritos e os deméritos também desse que foi o carro de uma das atrizes mais lindas a já estarem num Velozes e Furiosos. Desse que foi o carro da Easy no Need for Speed Most Wanted. Carro com a porta mais imbecil do mundo. Aquele que foi o herege sucessor, o Mazda RX-8.